Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre uma dúvida que talvez intriga muitos de nós. Eu mesmo já me intriguei muito com isto, né? Então eu creio que muitas pessoas não conseguem entender isto numa certa profundidade. Por isso eu quero esclarecer essa dúvida e deixar bem claro aqui por que os mestres espirituais que realmente despertaram para a verdade, eles nos dizem que a matéria não existe, que nosso corpo carnal não existe, que o mundo fenomênico não existe, que as situações que nós vemos neste mundo não existem. Embora a gente veja tudo isto, né? Nós vemos nosso corpo, vemos o mundo, tudo que há nele e todas as situações que acontecem, tanto no mundo como na nossa vida. Então, por que os mestres espirituais dizem que tais coisas são ilusões? Bom, fiquem comigo e nós vamos procurar entender esta situação. Meu nome é Gilvan, vamos para a nossa vinheta e eu volto já já. Bom, então vamos lá, né, pessoal, para tirarmos essa dúvida da nossa cabeça e assim ficarmos mais tranquilos e poder enfrentar certas situações da vida. Eu no começo, quando comecei a estudar a espiritualidade, eu também tinha essa dúvida. Eu pensava comigo, poxa, como o meu corpo não existe, como o mundo material não existe, como a matéria não existe, ou como a doença não existe, se eu estou vendo eles na minha frente, se eu estou sentindo, vendo, apalpo, ouço, toco, né? E essa era a minha grande dúvida. E era uma das coisas que eu procurava mais estudar para poder entender a fundo. Porém, esta é uma verdade que não se pode entender tão facilmente e nem intelectualmente. A nossa mente é incapaz de entender essa verdade. Isso só pode ser entendido pelo despertar espiritual em uma certa medida, ou totalmente, né, como acontece com os mestres espirituais. Eu lia, principalmente nos livros da Seiichi Noye, essa declaração direto de que a matéria não existe, o corpo carnal não existe, que são apenas projeções da nossa mente. E eu não conseguia entender essa verdade. Porém, um dia, eu lendo um dos livros da Seiichi Noye, estava escrito assim: tudo que surge em uma determinada época e desaparece em outra época não é existência verdadeira, é somente projeção da mente. O que existe verdadeiramente e eternamente é somente Deus. Foi aí que eu despertei para essa verdade. Eu entendi ela do fundo da minha alma, não com o intelecto, que com o intelecto eu procurei entender essa verdade muito tempo antes, mas eu não conseguia. E neste momento em que eu li essa passagem neste livro, eu despertei, porque isso veio de lá do fundo da minha alma. O meu espírito naquele momento despertou para esta verdade. Eu entendi que tudo aquilo que aparece em determinada época
e desaparece em outra época, como o nosso corpo carnal, por exemplo, não é existência verdadeira, não existe verdadeiramente. É apenas uma manifestação da mente, uma manifestação temporária. E é aí que está o segredo, porque só Deus é eterno. Deus, em sua própria natureza, ele é infinito e eterno. E Deus se expressa através de várias formas, através da nossa mente. As formas são temporárias, elas não são essenciais, porque o mesmo Deus, vamos dizer assim, o mesmo Deus que assumiu uma determinada forma, ele pode assumir várias outras formas. Então, a forma não é essencial. Todas as formas que a gente conhece, que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente, elas são manifestações da vida. Então, os mestres chamam isso de sombra ou ilusões ou projeções da mente, apenas para dar uma explicação exata, para que nós possamos entender. Mas, na verdade, a matéria e o nosso corpo, assim como este universo inteiro, é manifestação do infinito, invisível que é Deus. Todas essas formas, elas são provisórias, porque são apenas manifestações. E as manifestações, elas sofrem constante transmutação. Então, elas não podem existir para sempre. Quando desaparece uma forma, surge outra. E nós pensamos que aquela outra forma que surgiu no lugar da velha forma que desapareceu, trata-se de algo diferente, mas não, é manifestação do mesmo princípio da vida. É o princípio da vida se renovando constantemente através das formas. O invisível em si, Deus em si, ele não é novo nem velho, ele é eterno, ou seja, não tem idade. Ele é o princípio criador que assume a forma de todas as coisas. Então, os mestres espirituais falam que tudo isso que nós vemos, inclusive o nosso corpo, não são existências verdadeiras, são sombras da mente ou projeções da mente, porque elas são manifestações da vida que surgem em uma determinada época e desaparecem em outra época, em conformidade com as leis da matéria determinada pela própria vida. E é aí que surge uma certa dúvida, uma certa questão. Muitas pessoas procuram desprezar o corpo ou desprezar a matéria baseado nesta afirmação de que a matéria não existe ou que o nosso corpo carnal não existe. Eles existem sim, eles existem como manifestações da vida, como manifestações de Deus. Então, eles são formas provisórias, tudo bem, mas existem como manifestações. Como eu disse, essas manifestações, essas formas provisórias não são essenciais. O essencial mesmo é aquilo que se manifesta através dessas formas, ou seja, Deus, Este é que é a essência. Então, muitas pessoas procuram, por causa dessa afirmação, ou deste conhecimento, martirizar o corpo, desprezar o corpo, para poder se desapegar do corpo. No entanto, o que nos faz se apegar ao corpo não é o fato de ele ser uma manifestação da vida. O que nos faz apegar ao corpo são as ilusões criadas pela nossa mente. As ilusões de que o nosso corpo existe.
as ilusões de que nós somos o corpo. Essa é a única ilusão que nos faz pensar que o corpo existe verdadeiramente e que a matéria também existe verdadeiramente e que nós somos este corpo e com isso nós nos apegamos a ele. Mas os mestres espirituais, eles fazem essas afirmações justamente para que nós desapeguemos do nosso corpo e da matéria, porque eles não têm valor eterno e nem valor absoluto. O valor deles são provisórios. Tudo que nós podemos fazer em relação ao nosso corpo e à matéria e ao mundo que nós vemos, o mundo fenomênico, é agradecer enquanto estamos aqui e cuidar o máximo que a gente pode. Se o homem entendesse isso, eles cuidariam mais da natureza, cuidariam bem da natureza e do próprio corpo. Mas não temos necessidade de martirizar o corpo, ferir, fazer sacrifícios, como muitos fazem, martirização, para poder abandonar essa ideia de que o corpo existe e de que ele é pecador, que nós somos pecadores devido às nossas obras carnais. Não. São as ilusões, os conceitos que nós adquirimos, que nos fazem pensar que este corpo somos nós. Mas nós não somos este corpo, nós somos vida, nós somos a expressão do próprio Deus. Porque nós somos vida e Deus é a vida e nós estamos vivos. Se estamos vivos, então é logicamente que a vida de Deus está em nós. Essa vida ela é eterna, não tem princípio e nem fim. É o alfa e o ômega. Mas a forma que ela se manifesta é provisória, é temporária. Se compreendermos isto, nós então nos desapegaremos do nosso corpo e nos desapegaremos da matéria. Ou seja, aquilo que eu penso ser eu, deixa de existir na minha mente. Não sou eu, é apenas o meu instrumento. E aquilo, a matéria que nós pensamos ser meu, também deixa de existir. Foi algo emprestado temporariamente para mim desfrutar enquanto estou aqui. Então, nós desapegaremos da matéria e desapegaremos também do nosso corpo. Desapegando, nós não temos mais preocupações. E não tendo mais preocupações, nós nos tornamos livres. A nossa alma vibra intensamente, de forma livre. E dessa forma, não tem como adquirirmos doença ou pensarmos que somos seres pecadores ou doentes ou sofredores. Porque o que sofre, o que adoece, o que peca, são apenas os conceitos que nós formamos em nossa mente. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, um instrumento perfeito e maravilhoso. A matéria também são instrumentos maravilhosos que nós usamos, que nos são temporariamente confiados, para que nós possamos desfrutar deles. E este mundo aqui também, este mundo fenomênico, é um mundo maravilhoso. Observando a natureza, nós percebemos quanto este mundo é maravilhoso. Olhando para o universo, principalmente numa noite estrelar, a gente percebe a maravilha que é este universo. É, na verdade, a expressão do próprio mundo de Deus, então, por que os mestres espirituais falam que devemos nos desapegar da matéria? Porque a matéria, o corpo, seja qual tipo de matéria for, não é existência verdadeira. Eles falam isso justamente para tirar de nós a ideia de apego. Porque se pensamos que a matéria existe
e que determinadas formas de matéria nos pertencem, nós nos apegamos. E como a matéria é uma coisa destinada a sofrer modificação e a ter ser retirada de nós, nós podemos sofrer se tivermos apego. E quanto ao nosso corpo, se nós pensamos que somos o nosso corpo, que nós somos este eu físico, corporal, se há alguma alteração nele, nós sofremos por causa disso, por causa dessa alteração, seja uma alteração de doença, de um acidente ou uma ideia de pecado mesmo, por exemplo. Aí nós sofremos devido a essa ideia de que nós somos o corpo. Quando nos livramos dessa ideia, que é simplesmente uma ideia, um conceito na nossa mente, uma imagem só na nossa mente, quando nos livramos disso, nós nos tornamos livres, ou seja, a nossa alma se manifesta plenamente. Nós somos espíritos que estamos temporariamente manifestando através deste corpo. Então é nessa ideia que nós devemos acreditar. Mas isso tem que ser um despertar verdadeiro. Não adianta tentar entender com o intelecto ou com a mente, porque não conseguimos entender com a mente, porque é a própria mente que cria essas ilusões. E podemos dizer que não é isso, não é a nossa mente mesmo que cria essas ilusões. Na verdade, a nossa mente é condicionada pela sociedade, pelas ideias do mundo com essas ilusões. Porque com uma criança, por exemplo, ela nasce livre, pura, né? Não sabe de nada. E se for implantado nela a ideia de que ela é o corpo carnal, é o que ela vai acreditar. Se for implantado na mente dela a ideia de que ela é um ser espiritual que está se manifestando temporariamente num corpo, é isso que vai tomar conta da sua mente. Então, a nossa mente é como um livro em branco, onde o mundo vai escrevendo suas ilusões. As pessoas à nossa volta, o mundo, tudo aquilo que vemos, que ouvimos, vai escrevendo. E essas ideias vão tendo força porque, logicamente, nós acreditamos nelas. E passamos a conviver com essas crenças. Então, é tudo crenças. Este mundo aqui e o nosso corpo são expressões da vida de Deus. Então, são perfeitos e maravilhosos. Se nós os consideramos pecadores ou um mundo cruel, cheio de maldade, isso nada mais é do que reflexo das ilusões que nós alimentamos no decorrer da nossa vida. E é isso que nós devemos procurar eliminar na meditação, na contemplação das verdades de Deus. O apóstolo Paulo fala em uma de suas passagens: não atentai vós para aquilo que se vê, mas para aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. Então, é como eu acabei de explicar para vocês, tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos, ouvimos, degustamos, tocamos, tudo isso é temporal. São formas temporárias. Somente aquilo que nós não vê, Deus, o infinito, o invisível, é que é eterno, verdadeiro. Ele não pode mudar em nada a sua própria natureza, mas as formas com as quais ele se manifesta sofre variadas transformações. Nós, por exemplo, nascemos pequeno, vamos crescendo, todo o nosso corpo sofre um processo de transformação constante até ficarmos na idade adulta. Tudo isso é um processo constante, contínuo de transformação no nosso corpo. Mesmo que chegamos a 100 anos, sempre tem
essa contínua transformação no nosso corpo que vai se desenvolvendo, mudando de uma forma, mudando de outra. Nós não percebemos essa mudança, né? Mas acontece constantemente em tudo no universo, em toda matéria, em toda forma de vida criada. Sofre essa transformação. Tudo nasce, toda forma nasce e desaparece. É por isso que os mestres espirituais falam que eles não são existências verdadeiras, porque não permanece para sempre. Originariamente não existe, porque nasceu em determinada época e vai chegar uma época em que vai desaparecer, portanto não é eterno. Então eles não têm valor eterno ou absoluto. E é por isso que tanto a Bíblia, né, o apóstolo Paulo e outros apóstolos, como Joel Goldsmith mesmo, como também outros mestres espiritualistas, falam que nós não devemos nem amar, nem temer, e nem odiar, e nem adorar a matéria, porque são formas provisórias, porque são apenas efeitos de uma inteligência maior, de uma força maior. Então, o que nós devemos fazer mesmo é nos dirigir diretamente para essa força maior, para essa inteligência maior que nós conhecemos como Deus. Se nós ficarmos apegados ou adorando a matéria, estamos cometendo idolatria e, consequentemente, nós iremos sofrer, porque toda matéria sofre transformação e, como efeito, não tem poder algum. O nosso corpo, por exemplo, ele não tem vida própria, não tem inteligência própria, não tem existência própria. A vida e a inteligência que mantém este corpo em pleno funcionamento, seguindo uma ordem rigorosa para mantê-lo vivo, é Deus, essa inteligência infinita que criou essa forma. E o nosso corpo, ele não tem existência própria, porque ele depende de outras coisas para sobreviver, para existir. O nosso corpo, por exemplo, ele depende de alimento, depende de água, depende de dormir, depende de respirar. Sem essas coisas, ele deixa de existir. Portanto, ele não existe por si próprio. Tudo aquilo que depende de outras coisas, que é dependente de outras coisas para existir, não existe por si próprio. Sem aquelas outras coisas, ele não existe, não é nada. Então, o nosso corpo verdadeiramente não existe, não tem existência verdadeira. Ele não passa de manifestações. Não podemos e não devemos nos apegar a ele e pensar que o fim dele é a nossa morte. Não, nós não morremos, porque nós somos a própria substância que formou este corpo. Essencialmente, podemos dizer que nós somos o próprio Deus, a expressão do próprio Deus, como descrito no Gênesis, criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós é que formamos o nosso corpo. Nós somos vida, a vida que se expressa através deste corpo, que se manifesta por meio deste corpo. E essa vida é o próprio Deus, ela não morre, é eterna. Então o fim do corpo não significa o nosso fim, porque a essência não pode ser destruída. A forma sim, mas a essência nunca pode ser destruída. E na verdade o nosso corpo também não morre, ele é transformado. Simbólica e biblicamente falando, ele é formado do pó da terra, e é o que ele retorna, a sua origem, que é o pó da terra. Então ele não sofre morte também, ele apenas sofre transformação. Tudo neste universo sofre transformação, não morre,
Portanto, não existe morte de forma alguma, para nada. Existe apenas transformação. São vibrações que estão em constante mutação. Então, pessoal, não martirize o corpo, não despreze o seu corpo. Crie mais cuidado com o seu corpo e simplesmente agradeça. O fato de agradecermos já constitui um grande passo para a nossa evolução espiritual e também para mantermos o nosso corpo saudável, feliz e livre, tranquilo, né? Eu tenho certeza que vocês entenderam, captaram a essência da coisa que eu queria falar. Então eu deixo essa reflexão para vocês pensarem, né? O que nós devemos eliminar são os nossos conceitos, nossos rótulos, nossas ideias, nossos pensamentos, nossas crenças falsas que nós temos a respeito do corpo, da matéria e do mundo fenomênico em que vivemos. Nosso corpo, a matéria e o mundo em que nós vivemos são expressões do mundo de Deus. Então são perfeitos na essência. A única coisa que torna este mundo imperfeito ou o nosso corpo imperfeito, doente, sofredor, são as ilusões da nossa mente. É isso que nós temos que eliminar. Num sentido filosófico eu falo eliminar, mas essa palavra não é muito adequada, é só para vocês entenderem. Jesus Cristo, ele veio no sentido de eliminar essa ideia, a ideia de que o homem era o corpo e que era pecador, que o corpo, na verdade, é a expressão da vida e por isso ele pôde ressuscitar, porque essa era a verdade que ele sabia. Ele não era escravo do corpo, o corpo era que era seu instrumento, por isso ele pôde ressuscitar. Jesus Cristo comprovou isso na prática, para mostrar para nós que nós somos vida e que o nosso corpo é apenas expressão dessa vida. Então, deixo aqui essa reflexão para vocês, né? Quem não é inscrito no meu canal, se vocês gostaram do conteúdo ou gostam do meu canal, se inscrevam aí, né? Dê um like, curta aí, clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos, né? E fica aí a minha dica. Todo o universo é perfeito, tudo é perfeito. A única coisa errada são os nossos pensamentos. Eu desejo tudo de bom para vocês e muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.